Pimba! Flamengo colocando Gerson na justiça e Ministério Público denuncia Bruno Henrique e tudo sobre o embarque e o desembarque do Flamengo com direito a Aeroflá. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Acima deles, Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vieira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão. Mas antes de começar esse vídeo, galera, eu peço a vocês, com toda a humildade desse mundo, para vocês se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Vocês ativando o sininho das notificações, vocês vão ter todas as informações do nosso Mengão inteiramente grátis e não paga nada. Mas não se esqueça de deixar o seu like para o crescimento do nosso canal. Porque aqui no canal Vieira Fla não tem enrolação, nós vamos direto na informação. Eu começo falando, galera, Flamengo embarcou no Rio de Janeiro com uma linda festa com direito a Aeroflá, galera. A torcida fez uma festa maravilhosa, uma festa linda, levando corrente positiva para o Flamengo. O Jorginho também ficou encantado, a informação que o Jorginho nunca viu coisa igual. O Jorginho muito encantado, o Flamengo fazendo uma verdadeira festa aí, levando o corrente positivo para o nosso Mengão para o Super Mundial. Flamengo que já chegou em solo americano aí, vocês já estão vendo aí a chegada do Flamengo. Flamengo que estreia no dia 16 contra o Esperance Tunis, galera. É isso aí, Flamengo estreando no dia 16 e no dia 20 pega o Chelsea, galera. Então o Flamengo vai ter esses dias aí até o dia 16 aí, uns 4 dias, né, para estar se preparando para esse grande confronto aí, Flamengo tendo que ganhar esse primeiro jogo, até porque no dia 20 é contra o Chelsea. Então o Flamengo tem que pensar primeiramente no Esperance Tunis, né? Para mim o Flamengo vai fazer uma boa competição dentro desse Super Mundial. O Flamengo que precisa jogar o seu melhor futebol. O Flamengo tem um elenco muito qualificado, o Flamengo jogando com aquela intensidade, né, que costuma jogar. Não é sempre que o Flamengo joga com essa intensidade. Flamengo vindo aí de bom resultado. O Flamengo está atravessando o seu melhor momento, embora venha passando por alguns problemas aí com alguns jogadores que nós vamos tá falando aí a respeito disso. Eu vou falar agora, galera, da relação aí dos inscritos aí que estão inscritos aí para a disputa do Super Mundial, galera. Começando aí, goleiros Diogo Alves, Léo Danete, Matheus Cunha e Rossi. Esses aí são os inscritos, os goleiros do Flamengo, inscritos para essa grande batalha aí do Super Mundial. E os defensores são Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, Cleito, João Vitor, Alexandro, Ayrton Lucas, Vinha, Wesley e Varela, galera. Esses aí são os defensores do Flamengo. E meio-campista, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Dela Cruz, Jorginho, Alan, Ayrton, Everton, Araújo e Joshua. Atacantes, Luiz Araújo, Pedro, Cebolinha, Matheus Gonçalves, Juninho, Bruno Henrique, Michael Plata, Wallace e Ian, galera. Essa aí é a tropa do Flamengo. O Flamengo indo com força máxima, todo mundo recuperado para a disputa desse Super Mundial, galera. Informação muito importante, né? Dela Cruz, que estava machucado, está de volta. A Plata também está de volta. Então o Flamengo com a tropa toda aí à disposição aí do Felipe Luiz. Vamos falar agora de polêmica, de problema, galera. Muitos torcedores aí xingando o Gerson ali na Aeroflá, chamando o Gerson de mercenário, aparecendo com a nota lá de 3, número 3 ali, criticando bastante o Gerson, né? E o GE, ele publicou aí que o Flamengo pode processar o Gerson, galera. É isso aí, notícia do GE. Flamengo pode processar o Gerson referente aos 50 milhões de reais que o Flamengo antecipou ao Gerson de direito de imagem.
né? Todos estavam se apegando que esses 50 milhões iria dificultar a negociação entre Zenit e Flamengo. O que acontece? Eles têm com eles, eles acham que não precisa, na verdade, pagar esses 50 milhões de reais. Tanto o Zenit tanto o Gerson. Então o Flamengo vai acionar o Gerson na justiça para que o Gerson devolva esses 50 milhões de reais antecipado, né? O Flamengo acreditou que o Gerson iria cumprir o contrato até 2030, mas o Gerson é tido como um jogador problemático, porque o Gerson nunca cumpre contrato. Toda vez que tem uma janela aberta, tem esse tipo de problema e poderia ser diferente, gente. Poderia ter acontecido diferente, porque o Gerson, ele tá saindo do Flamengo pela porta dos fundos. É literalmente isso, porque o Gerson poderia, o seu staff, poderia deixar passar o Super Mundial. Chegava em cima do Zenit, olha só, o staff do Gerson. Gente, olha só, nós não vamos negociar agora, vamos participar de uma competição muito importante, precisamos de estar 100% concentrado, vamos negociar após o Super Mundial. Mas não, eles começaram a negociar na data FIFA, por debaixo dos panos, só que vazou a informação, né? Então, assim, com o olho grande, na verdade, o olho grande na grana, poderia ter feito diferente, corretamente. O cara que é ídolo do Flamengo, titular, capitão, titular da seleção brasileira, conquistou algo tremendo, vive a sua melhor fase, ele tá literalmente traindo a nação. Tá traindo a nação porque não podia ter feito dessa forma. Poderia sair pela porta da frente, eu vou negociar só após o Super Mundial. Agora criou esse clima muito chato, né? Sabendo que o jogador não vai estar 100% focado no jogo do Flamengo, disputando ali o Super Mundial, vai estar com a cabeça pensando nos milhões lá que ele vai receber, né? O jogador também não recebe pouco no Flamengo, recebe quase 2 milhões de reais, 1,5 milhão por aí, né? Aí vai receber 3 vezes mais no Zenit. Legal, proposta boa, mas vai trocar a felicidade por dinheiro. Ele tem o direito, gente, ele tem o direito de sair do Flamengo, mas sair da forma correta, não sair pelas portas dos fundos, como está sendo feito aí, tá? O pai do Gerson, ele publicou aí, publicou nas redes sociais, no caso, praticamente isso aí ele está respondendo o Flamengo. Jogou uma indireta ao Flamengo. Noite linda, às vezes... o nosso silêncio é o nosso juiz. Noite linda, às vezes o nosso silêncio é o nosso juiz. Para mim, ele está jogando uma indireta para o Flamengo. Está jogando uma indireta respondendo ao Flamengo. Mas vamos mudar de assunto? Vamos falar aí, ó. Diego Ribas, o ídolo da nossa nação, falou do Flamengo no Super Mundial, né? Ele falou que o Flamengo não é favorito, mas é possível sim vencer esse título do Super Mundial. Ele falou também que o Flamengo tem jogadores que pode decidir a partida a qualquer momento, isso aí todo mundo sabe, elenco muito qualificado, jogadores experientes aí, né, jogadores de nível europeu, todo mundo sabe disso, e falou também que o Flamengo chega bem e tem tudo para fazer um excelente Mundial e tem que estar muito concentrado. É isso aí, o Flamengo tem que estar 100% concentrado, porque não é uma competição qualquer, tem times fortíssimos como o Chelsea, como o PSG, né, todos sabem que vai ser um desafio, mas eu quero lembrar vocês, no Mundial de 2019, que o Flamengo disputou contra o Liverpool, o Flamengo disputou na época do Jorge Jesus de igual para igual com o Liverpool. E naquela época, o Liverpool era o melhor time do mundo. E o Flamengo perdeu na prorrogação. Poderia ter empatado naquele lance do Lincoln, que perdeu o gol cara a cara, né? O Flamengo jogou de igual para igual e não pode ser diferente. Embora é diferente hoje, por quê? Porque são vários times, né? Naquela época não era dessa forma, então mudou. Mas eu acredito que o Flamengo pode fazer e pode até sim surpreender e trazer essa taça aí para o nosso Mengão, galera. Agora eu vou falar, mudando de assunto agora, de uma situação, para mim, absurda, galera. Uma situação absurda que é literalmente o poste mijando no cachorro. Vocês vão entender por causa de que eu tô falando isso. O Estrela Amadora de Portugal, ele rebateu o Flamengo. Ele comprou, no caso, o Igor Jesus do Flamengo e não pagou sequer um centavo. Falta pagar o Flamengo. Então o Flamengo fez uma reclamação nas redes sociais, reclamando que não recebeu. E ele, o Estrela Amador, rebateu o Flamengo. O Estrela Amador
que comprou o Igor Jesus do Flamengo e não pagou. Ó, o Flamengo lançou uma nota reclamando dos seus direitos. O Flamengo tem direito de reclamar. Não recebeu, tem direito de reclamar. E o Estrela Amadora rebateu o Flamengo. E eles falaram, que o presidente se considera acima da lei e eles não colocam seus interesses pessoais acima da justiça desportiva, que ele não coloca os seus direitos laterais acima da justiça esportiva, né? E também falou que o Flamengo até pouco tempo era respeitado internacionalmente. Ué, então, como eu falei, o poste mijando no cachorro. Quer dizer que eles não pagam o Flamengo, eles são caloteiros e o Flamengo pede o respeito? Rapaz, eu não consigo entender. Vocês estão devendo o Flamengo. Vocês teriam que ter vergonha de lançar uma nota dessa, falando que o Flamengo perdeu o respeito, mas como assim? Eu não consigo entender. O Flamengo, que é o lesado nessa história. O Flamengo é que vendeu o jogador e vocês não pagaram. Vocês até negociaram o jogador. E como pode o Flamengo perder o respeito? Como pode uma coisa dessa? É literalmente o poste mijando no cachorro. Entendeu? Então é realmente complicado. Eles não pagaram nada. E o Flamengo é que perdeu o respeito, é o que eu tô falando. É um absurdo uma situação dessa. É inacreditável estar ouvindo um clube dando uma resposta dessa, que o Flamengo perdeu o respeito, o Flamengo cobrar o seu direito. Não é brincadeira não. Mas vamos mudar de assunto, galera. Vamos falar agora de situação complicada aí, galera. A Federação do Rio de Janeiro diminuiu... Não, desculpa, não é? Eu ia falar agora, entrar na situação do Bruno Henrique, mas não é o Bruno Henrique. Vamos falar a situação do Bruno Henrique, que complicou a situação do Bruno Henrique. Desculpa que eu acabei falando aqui, adiantando, mas não. Vamos falar daqui a pouco. Eu quero falar aqui da Federação do Rio de Janeiro, que diminuiu os números de rodada do Campeonato Carioca, tá? Muito importante aí essa mexida que a Federação fez. As quartas de final, no caso, será de um jogo só. Vai ser, chegou às quartas de final, vai ser um jogo só no Campeonato Carioca. A semifinal vai ser 2 jogos. E a final será um jogo só. Rapaz, gostei muito dessa mudança. Entendeu? Gostei muito, negócio de 2 jogos, é muito complicado. Então, afinal, é um jogo só. Vai jogar força máxima, o time vai jogar tudo que tem. Quem ganhou vai ser campeão, né? Boto, Felipe Luiz elogiaram, parabenizaram a mudança, gostaram muito, porque diminuiu aí o calendário automaticamente do futebol, né? Vamos falar agora, galera, não do Bruno Henrique, segura aí que eu vou falar do Bruno Henrique. Vou falar agora do ex-presidente Rodolfo Landim. Até pouco tempo, até o canal Vieira Fla trouxe essa informação, que o Rodolfo Landim, ele estava criticando praticamente a gestão atual do Flamengo. Ele que falou que não vê, no caso, a gestão falando sobre a construção do estádio. Tá? Não vê, não fala nada, quando fala, fala pouco. E que isso seria um combustível para ele voltar, Rodolfo Landim, voltar a ser presidente do Flamengo. Que ele, no caso, ele ia vir com essa estratégia, prometendo a construção do estádio. Então ele disse que isso para ele é um combustível para ele querer voltar a presidência do Flamengo, galera. Então aí, Rodolfo Landim mandou essa aí, canal Vieira Fla trouxe essa informação, e a informação do Fabrício Kiki. Fabrício Kika, ele que é especialista em construção de estádio. Flamengo pretende fazer um estádio com 70 mil lugares, mas no caso aí, vai demorar cerca de 2 anos para descontaminar, no caso, o terreno do gasômetro. Tem 2 anos para fazer descontaminação ali. Não tem como fazer nada antes. 2 anos fazendo a descontaminação do terreno gasômetro. Passa muita tubulação dali e tá ali dentro. Então é muito complicado. Então 2 anos só para isso. Que o Flamengo não conseguir, era impossível o Flamengo conseguir construir um estádio antes de 2030. Então aí, até 2030, vai se passar esses anos todos aí, então deu aí a certeza que é impossível o estádio do Flamengo ficar pronto antes de 2030, galera. Essa aí, rapaz, Rodolfo Landim gostou dessa situação aí, dessa resposta, mas é o que o especialista falou. Vamos mudar de assunto agora sim, falar do Bruno Henrique, situação do Bruno Henrique cada vez se tornando pior. O Ministério Público denunciou o Bruno Henrique por fraude e estelionato. É isso aí. E em competição esportivas. No caso aí, ele está sendo acusado, né? Está sendo investigado sobre envolvimento de jogos de aposta, ter influenciado ali dentro do jogo, né? E caso aí a denúncia
for aceita, o Bruno Henrique virá ser réu. O processo criminal de justiça vai decidir se ele tem culpa ou não, galera. Então, situação de Bruno Henrique cada vez mais se tornando complicada. A situação real é essa. A situação do Bruno Henrique é muito realmente complicada, né? Devido às gravações, devido às conversas com o irmão dele no celular. Então ali compromete muito o Bruno Henrique e também depois que o Bruno Henrique foi investigado, literalmente acabou com o futebol do Bruno Henrique. Ele não tem cabeça mais para jogar futebol. A verdade é essa. Então tem que ser de uma vez por todas ser resolvido isso para o Bruno Henrique voltar a ser feliz. Lembrando que esse caso, ele sendo condenado, isso não dá cadeia, ele não vai preso, mas ele vai ser punido dentro do futebol. Pode pegar 5 anos sem poder jogar, ou pode pegar punição direta e não jogar mais bola. Então, mas não dá cadeia. Mas aí também vai acabar com a vida do cara. É o que o cara mais gosta. Tu já pensou? Tirar o que você mais gosta? E, infelizmente ele vai ter que pagar pelo que ele fez. Se ele for culpado, não tem como ter, não tem alternativa para ele. Se for inocente, que é o que eu torço, parabéns, que ele seja feliz aí dentro do Flamengo. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família. Acima deles, Mengão!